Muito boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos à transmissão em direto do debate entre as moções que se apresentam à 10ª Convenção Nacional do Bloco de Esquerda. Connosco temos Catarina Martins, em representação da moção A, temos João Madeira, em representação da moção B, e Catarina Príncipe, em representação da moção R. Antes de mais, agradeço imenso a vossa presença aqui esta noite. O debate promovido pelo Esquerda.net é constituído por 3 blocos e terá a duração de cerca de 1h15. Numa primeira fase, portanto, na primeira intervenção, cada uma das moções poderá apresentar as suas propostas para o Bloco de Esquerda e para o país. Já numa segunda fase, o Esquerda.net apresentará 4 temas para debate. Haverá ainda tempo para as considerações finais. Tanto a ordem das intervenções como a ordem das respostas foi definida através de sorteio prévio. Vamos então passar à primeira fase do nosso debate. Cada moção terá 4 minutos para responder à seguinte questão: por que se apresenta a sua moção e quais as principais propostas para o Bloco de Esquerda e para o país? A primeira intervenção será por parte da moção B, João Madeira. Boa noite. Nós apresentamos-nos como moção B porque o Bloco de Esquerda é uma organização plural e porque entendemos que a multiplicação, a diversidade de moções constitui um fator de valorização da nossa organização maior que define as grandes orientações para o Bloco no período de 2 anos, que é a Convenção. E nesta 10ª Convenção do Bloco de Esquerda, nós entendemos que, portanto, há um conjunto de aspectos que nos diferenciam das moções, de outras moções que se apresentam e que assentam em 2 pontos fundamentais. O primeiro desses pontos tem que ver com o aprofundamento da linha política. Essa linha política sofreu uma inflexão significativa a partir das eleições legislativas. Tornámos-nos uma organização desafiante e bem. Estabelecemos um acordo de incidência parlamentar com o Partido Socialista que permitiu até ao momento melhorar a vida das pessoas e entendemos que esse acordo deve ser aprofundado na base deste grande princípio que foi estabelecido, que é o de mudar a vida das pessoas. Acabar com o ciclo da austeridade, acabar com o ciclo do empobrecimento e iniciar um ciclo novo, um ciclo que permita a reposição dos direitos e iniciar um caminho de novas conquistas. O segundo motivo pelo qual nos apresentamos às eleições da Convenção, evidentemente, tem que ver com a ocasião e a situação que o Bloco atravessa neste momento. O Bloco vive um bom momento, depois de bons resultados eleitorais, cresceu em simpatia, cresceu em implantação, mas precisa de um novo impulso para melhorar a sua vida interna. É preciso melhorar e aprofundar a democracia interna da vida do Bloco e, nesse sentido, nós pensamos que, à semelhança de convenções anteriores, que temos um contributo importante a dar. A nossa moção é o resultado da fusão com uma outra que se apresentou inicialmente, que é a moção C, que, independentemente de registros, de discursos diferentes, apresentava uma margem de convergência significativa e, por isso, empreendemos os esforços necessários para que essa fusão fosse possível. Fusão em período prévio de convenção é original na história do Bloco. E pensamos que este caminho, que é o caminho da convergência, o caminho da conjugação de esforços com vista a objetivos comuns, é um bom caminho a seguir. E, portanto, nós fazemos votos para que a 10ª Convenção do Bloco de Esquerda seja uma convenção amplamente participada e amplamente democrática. Eu passo então a palavra à Catarina Martins, em representação da moção A, exatamente a mesma pergunta, as razões que levam a moção A a apresentar-se à Convenção e as suas propostas para o Bloco e para o país. Catarina. Boa noite a todos e a todas. O Bloco de Esquerda mudou a vida política do país
e mudou a vida política do país quando nasceu, já lá vão 18 anos, mas eu julgo que neste momento foi capaz, no último ano, de voltar a mudar a vida política do país quando era preciso. E, portanto, agora o nosso trabalho é conseguir perceber exatamente em que ponto é que o país está, em que medida é que o Bloco de Esquerda contribui para a mudança e tudo o que falta fazer. O Bloco manteve um discurso claro e uma proposta política clara de resposta sobre o emprego, sobre as condições de vida do país, sobre a defesa dos setores essenciais à nossa economia. E com esse discurso, com essa determinação, com essa capacidade de fazer proposta, teve um resultado eleitoral, ou seja, teve a confiança, porque o resultado eleitoral é isso, é a confiança de muitas pessoas para fazer a diferença na vida concreta. E fazer a diferença mesmo na governação do país, face ao resultado que teve. Não tivemos um resultado para fazer parte de um governo, mas foi possível, graças a 1 milhão de votos que se expressou à esquerda do Partido Socialista e, portanto, no Bloco de Esquerda e também no PCP, encontrar uma maioria parlamentar que invertesse boa parte do caminho que estava a ser feito pela direita. E nós orgulhamos-nos do caminho que fizemos, entretanto. Tivemos conquistas nas áreas da igualdade, conquistas de sempre do Bloco, lutas de sempre do Bloco. Defendemos o Estado Social, parámos privatizações, iniciámos recuperação de rendimentos e defendemos direitos básicos da dignidade de quem vive do país. E a pergunta é, e agora? Quando nós sabemos que o desemprego é ainda tão alto, quando vemos que quem vive com pensões tem ainda pensões tão baixas, quando percebemos a falta de recursos que há na escola pública ou no Serviço Nacional de Saúde, como falta tudo para a cultura poder estar ao serviço das pessoas ou para a ciência ser mais do que aquilo que é, como é que nós respondemos? E sem dúvida, e é o que propõe a moção A, que o Bloco de Esquerda deve fazer parte do acordo da maioria que fez, mas deve ser capaz de olhar mais em frente e perceber que esse acordo de maioria só é possível, e a recuperação de rendimentos só é possível, se lutarmos por uma maior transformação. Uma transformação que, claro, tenha no centro os direitos de quem trabalha, porque é a base do país, que consiga pôr o sistema financeiro no seu lugar e não tenha medo de afrontar os interesses, e desde logo da Comissão Europeia e do BCE sobre essa matéria, e que seja capaz também de ter uma proposta para a economia, para que o país possa se desenvolver e possa criar emprego. A moção do Bloco de Esquerda, a moção A para o Bloco de Esquerda, apresenta esta estratégia clara, ou seja, manter um acordo para uma maioria, mas desafiar a maioria social, a maioria popular, para a transformação de que o país precisa. Porque pensemos bem, podemos nós continuar a recuperar rendimentos se não fizermos nada e o sistema financeiro continuar a pesar como pesa no nosso país. Há recuperação de rendimentos para quem está desempregado se não houver uma estratégia de investimento na economia, no território, de crescimento, para que quem está desempregado possa ter emprego. Há, de facto, possibilidade de defendermos o nosso país se continuarmos a aceitar que a Comissão Europeia ou o BCE nos diga que não podemos ter controle nacional democrático, popular, sobre setores estratégicos da economia. Para que seja possível a transformação de que o país precisa, o Bloco não deve ficar parado num acordo que tem. Deve mantê-lo, deve respeitá-lo, deve trabalhar por ele todos os dias. Mas tem de disputar uma maioria social para transformações muito mais vastas que garantam que a recuperação de rendimentos é mesmo para todas e para todos. E que há mesmo uma transformação na economia, na vida social do país que traga emancipação, igualdade, solidariedade. A última intervenção desta primeira fase do nosso debate é da Catarina Príncipe, em representação da moção R. Em primeiro lugar, boa noite a todas, boa noite a todos. Nós sabemos que, apesar de vivermos um momento político diferente hoje em Portugal, nós continuamos a viver num momento de crise. E esse momento de crise é também, como nós sabemos, a crise da política. E é a crise da política porque há milhões de pessoas que hoje não se sentem representadas por este sistema político-partidário. Isso reflete-se, aliás, nos níveis altíssimos de abstenção que temos tido. E por isso, no nosso entender, a prioridade do Bloco tem de ser a de recuperar para a política todas essas pessoas e de transformar aquele que é o desespero da pobreza, o desespero do desemprego, o desespero da violência, da austeridade, em prática, em ativismo e em organização. E apresentar-nos como moção não é propriamente uma novidade, por assim dizer, é um caminho que já tem sido feito, que tem vindo a ser feito e que achamos que fazia todo o sentido continuar. E apresentamos-nos como moção também porque consideramos que a diversidade, que a divergência,
que a pluralidade são fundamentos essenciais do Bloco. E hoje, talvez mais do que nunca, esses debates estratégicos, porque vivemos num momento novo da política, não podem ficar restritos ao espaço de uma moção. Precisamos urgentemente recuperar a capacidade do debate na divergência para os espaços próprios, abrangentes e coletivos. E esses são os espaços do Bloco. Nós temos vindo a propor, como moção R, já na convenção passada, e assim continuamos, uma ideia estratégica para o Bloco que o compreende como aquilo que nós chamamos o Partido das Solidariedades. Isto significa, não é apenas um chavão, isto significa a capacidade de crescermos para além de nós próprios, de sermos capazes de envolver esses milhares de pessoas, desse povo da esquerda que hoje ainda não está envolvido em nenhuma estrutura, de pormos o partido em rede e ao serviço dos movimentos sociais, de solidariedade e de autodeterminação, que invertam o rumo da desilusão sobre a política e que criem novas dinâmicas de resistência e novos protagonismos. Isto significa também recuperar hoje, quando isso é mais necessário, não só a política, mas também a prática anticapitalista. E para isso, para ser possível esta recuperação, a forma como nos organizamos, a forma como organizamos este instrumento que é o partido, não é indiferente. Precisamos de um partido que se constrói de baixo para cima, precisamos de um partido de enraizamento popular a sério, de direções coletivas, de inclusão nas tomadas de decisão de todos e todas aquelas que fazem parte deste projeto. E é este o contributo que nós queremos continuar a dar e que queremos disputar nesta convenção. Em termos de linhas gerais, nós defendemos aquelas que têm sido, que sempre foram as linhas gerais de orientação do Bloco: recuperar os rendimentos do trabalho, inverter a relação de forças entre o trabalho e o capital, reconstruir e resgatar das garras da austeridade o Estado social, que, como sabemos, é o garante da democracia. Precisamos de nos bater, de nos continuar a bater como temos feito, por todos os direitos e por toda a igualdade. A questão que eu acho que está em jogo, por assim dizer, nesta convenção, é como é que isto se faz. E, portanto, é o debate sobre a estratégia que estamos aqui a começar a fazer hoje. Muito obrigada. Eu, antes de mais, quero agradecer-vos, estão a ter o cuidado de cumprir escrupulosamente o tempo de intervenção que foi estipulado. Passamos então para um segundo bloco deste debate. O Esquerda.net propõe 4 temas para debate. Cada moção terá 3 minutos para uma primeira resposta e, depois disso, numa segunda ronda, 1 minuto para um comentário. A primeira pergunta que nós colocamos a debate é: qual o balanço do percurso do Bloco nos últimos 2 anos? A primeira intervenção será da moção A, Catarina Martins, portanto. Os últimos 2 anos não foram anos fáceis, não foram anos fáceis para o país, não foram anos fáceis para o Bloco. Há uma certeza com que nós ficamos quando olhamos para o que aconteceu. É que quando o Bloco cresce, puxa a política do país para a esquerda e puxa o país para a esquerda. E por isso terá de crescer mais, porque há tanto ainda por fazer. Nós vivemos nos últimos anos um combate muito complicado, com uma direita muito hegemónica do ponto de vista da comunicação social, do discurso, daquilo que se chama o senso comum, em que a desculpa simplista, errada, da crise, do vivemos acima das possibilidades, se foi instalando, e em que aconteceu uma coisa ainda mais perigosa. É que houve alguma esquerda que, face ao crescimento da direita, desistiu. Considerou que o único espaço que a esquerda poderia ter era estar ao centro para controlar a direita. Ou então achou que a esquerda devia ser uma espécie de reduto resistente, mas que não era desafiador, que não havia espaço para fazer desafio, para crescer, para fazer mais. E o Bloco foi muito atacado nestes últimos tempos, mas não desistiu. E eu acho que isso foi extraordinariamente importante. O Bloco não desistiu de afirmar o seu programa, o seu projeto, e provou-se que esse era um caminho que podia construir mais, que podia juntar forças. O Bloco teve bons resultados eleitorais nas eleições da Madeira, primeiro, depois nas legislativas, a seguir nas presidenciais, e recusando sempre o caminho tanto da desistência para o centro como do fechamento, do acantonamento pequeno face às dificuldades. Nós tivemos um discurso claro de confronto com o dictato europeu, um discurso claro sobre a soberania popular, a capacidade das pessoas decidirem,
sobre temas tão difíceis como a renegociação da dívida, que vão muito contra aquela hegemonia da direita, do vivemos acima das possibilidades, etc. E crescemos assim. Na Madeira, elegemos um grupo parlamentar pela primeira vez, atacando o offshore da Madeira. Nas legislativas, crescemos, recusámos a inevitabilidade que toda a gente dizia que o Bloco só teria espaço se aceitasse fazer parte do centro. Nas presidenciais, a Marisa Matias teve um resultado muito bom, dizendo coisas como vetaria o orçamento retificativo do Banif, ou seja, tendo a coragem de dizer aquilo que parecia mais difícil, porque há um espaço para ser disputado. E eu acho que essa lição da determinação é a lição que é preciso tirar de 2 anos que foram difíceis, mas em que o Bloco foi a garantia de quem nunca desiste à esquerda e é hoje a garantia de quem não desiste do país, de quem não desiste das pessoas, de quem não desiste da recuperação de rendimentos do trabalho e é por isso uma garantia de futuro. Passo então a palavra à moção R, portanto, Catarina Príncipe, a mesma questão. A mim parece-me, talvez num tom um pouco diferente, que fazer balanços, e os balanços que valem a pena são também os balanços que apontam as nossas dificuldades e as nossas fragilidades, não porque isso em si valha de alguma coisa, mas porque isso aponta caminhos para o futuro, ajuda-nos a pensar. E, portanto, obviamente, nós congratulamos-nos imenso, é excelente que o Bloco tenha tido os resultados eleitorais que teve, a criação de protagonismos vários, tanta gente por esse país fora que depositou no Bloco a sua confiança, que viu no Bloco uma esperança, uma saída ou uma solução. No entanto, e acho que este também é o balanço que nos apraz fazer hoje, nós sabemos que medir o crescimento ou a influência da política apenas pelos resultados eleitorais não basta. Não basta porque eles são voláteis. Aliás, o Bloco já passou por fases semelhantes. Entre 2009 e 2011 perdemos, como todas nós sabemos, mais de metade da nossa votação. E, portanto, para que isto não volte a acontecer, o Bloco precisa de uma estratégia clara de implementação social, de trabalho em rede e de crescimento pela base. No nosso entender, o Bloco, nos últimos anos, tem tido ou tem sido, de alguma forma, vítima de algum mediatismo e de algum imediatismo. Ou seja, do mediatismo pela resposta constante, rápida à agenda da comunicação social, à agenda da política que não é ditada por nós, e do imediatismo porque poucas vezes paramos para refletir e para pensar estratégia para além do dia de hoje. E, portanto, nós achamos que isso é necessário, que isso precisa urgentemente de mudar. Também, obviamente, isso é uma crítica que é também conhecida, a concentração da atividade muito no âmbito parlamentar e das instituições tem trazido consigo a incapacidade de fomentar e provocar resistências onde a estrutura, onde a política que é realmente capaz de transformar se constrói. E, obviamente, acho que não podemos deixar de referir o acordo. Esta foi a nossa posição, eu não me quero alongar muito sobre isso, poderemos falar sobre isso também numa outra resposta, numa outra pergunta. Nós não votámos contra o acordo porque o que nos guia são preconceitos ideológicos puristas que colocamos acima da vida concreta das pessoas. Nós votámos contra porque nos pareceu que o acordo era insuficiente para garantir a inversão das políticas de austeridade, porque ela não confronta o essencial. Aliás, e gostava de apontar isto, é bom saber que tanto a moção R como a moção A apontam essas insuficiências do acordo e, portanto, acho que aquilo que nos move hoje é saber como é que nós, para além do acordo, como é que para além deste acordo que sabemos insuficiente, como é que arranjamos formas de responder pelo emprego, pela justiça social e pelo desenvolvimento económico. Portanto, para finalizar esta primeira ronda de respostas a esta questão, pela moção B, João Madeira. Bom, eu creio que há uma situação de acordo em relação aos aspectos positivos que marcaram a vida do Bloco nos últimos 2 anos e particularmente nos últimos 8 meses, nos últimos 9 meses, e que isso tem que ver, de facto, com uma espécie de renascimento do Bloco numa altura em que as expectativas eram expectativas relativamente baixas em relação ao nosso desempenho e aos resultados eleitorais. E, de facto, esses resultados foram notáveis e, de facto, a política que foi aplicada foi uma política que permitiu aumentar a simpatia popular,
resgatar apoios, polarizar, portanto, simpatias. No entanto, é preciso olhar, uma vez que estamos num processo de convenção, é preciso olhar claramente para fora e para dentro do Bloco. E é para dentro do Bloco que eu quero olhar agora, quando nós, portanto, entramos nesta fase mais acelerada, nesta fase de debate do processo de convenção. E o que é certo é que permanecem neste momento dentro do Bloco, quando as condições estavam reunidas para que nós pudéssemos, do ponto de vista interno, aprofundar a democracia, persistem uma série de entorces que, do nosso ponto de vista, têm de ser corrigidos. E essas entorces têm que ver, primeiro, com uma subestimação do trabalho de base, com uma tendência de concentração da atividade a nível parlamentar e com uma certa subestimação da importância da organização em baixo. Há organizações distritais e, fundamentalmente, organizações concelhias, principalmente nas periferias e no interior, que são organizações que precisam de muito mais apoio e que precisam de muito mais incentivo para que possam cumprir a sua função de porosidade social, para que aumente a nossa influência. E, desse ponto de vista, é preciso que tenhamos uma vida interna claramente transparente. E é preciso dizer também claramente que há um conjunto de figuras na nossa prática democrática que têm de ser ultrapassadas. E sublinho a questão do voto por correspondência aqui. A persistência do voto por correspondência. Depois de ter sido criada uma comissão pela Mesa Nacional, depois dessa comissão ter emitido um conjunto de pareceres, depois de se terem sucedido um conjunto de situações desagradáveis, verificamos que há uma insistência na permanência do voto por correspondência que, neste momento, constitui mais um fator de turbulência do que um fator de resolução da situação dos camaradas que, em determinadas situações excepcionais, não estão em condições de votar nas eleições e nos atos internos. Mas essa situação tem de ser encarada como uma situação de exceção. E quando nós verificamos a grande parte das assembleias eleitorais, predominam os votos por correspondência em relação aos votos presidenciais. E é isso que é necessário inverter. Teremos agora espaço para comentários de 1 minuto para cada um dos representantes das moções. Vamos seguir exatamente a mesma ordem da resposta à questão, portanto começaremos pela moção A, Catarina Martins. Eu queria concordar com a Catarina Príncipe quando ela diz que o que mede os resultados, ou seja, o que mede o resultado de um partido não são necessariamente os resultados eleitorais. Eu não podia estar mais de acordo. O que mede o facto do Bloco ter tido bons resultados é que os resultados eleitorais que teve foram sobre proposta política concreta. E sobre proposta política concreta que o Bloco soube depois fazer realidade, ou seja, soube fazer diferença com ela. Porque um resultado eleitoral que fosse artificial, que não fosse baseado na capacidade popular da proposta do Bloco, não serviria para absolutamente nada. E, portanto, o resultado é bom porque ele cumpre com proposta concreta. É resultado sobre as propostas. Não foi nenhum tipo de taticismo. Foi apresentámos-nos com a proposta e fizemos caminho com ela. E é por isso que os resultados são bons. Queria só dizer uma coisa. Eu julgo que o debate sobre o voto por correspondência não deve ser feito como está a ser feito. Eu li na capa do Diabo, veja-se lá, que havia problemas com o voto por correspondência. Acho lamentável. No Bloco de Esquerda, o voto por correspondência é uma garantia de participação de todos e de todas e que ainda por cima hoje é com o sistema que foi alterado, com este termino individualizado, com um código que é enviado, etc. E, portanto, com todas as questões de segurança que permitem também a participação de toda a gente. Passa então a palavra a Catarina Príncipe, pela moção R. Não será um comentário curto. Eu gostava, sinceramente, de conseguir concordar com tudo o que a Catarina disse sobre o que é que o crescimento eleitoral reflete. Eu acho que o cenário, os resultados das eleições legislativas se explicam por fatores diferentes. Acho que nós não podemos subestimar, apesar de tudo, que a direita teve maioria nas eleições. Acho que não podemos subestimar que o PS fez uma campanha difícil, com muitas dificuldades. Isso não quer dizer que o Bloco não tenha feito uma boa campanha. Claro que não, o Bloco fez uma excelente campanha. Mas achar que isso é igual a automaticamente haver, porque há boa proposta, haver automaticamente implementação social que cresce a partir dela, parece-me um resultado ou uma lógica simplista que não vai à questão essencial, que é como é que a gente faz da proposta prática real, prática da política, prática da organização. E acho que é sobre isso que nós temos que debater.
Último comentário desta ronda, João Madeira. Dizer apenas que capacidade propositiva, com certeza, indispensável, mas capacidade propositiva em cima e capacidade propositiva em baixo. Não pode haver só capacidade propositiva em cima. Toda a organização tem de responder no desdobramento dos eixos centrais do que deve ser e das orientações centrais do que deve ser a política do Bloco. E aquilo que nós verificamos é que toda a atividade está neste momento muito centrada em cima. Há pouca iniciativa em baixo. E tem de haver da parte da organização sinais concretos de que essa inversão, de que esse complemento da atividade em baixo precisa de ser instituída. E a organização de cima a baixo há um papel a ter nesse sentido. Finalmente, uma pequena nota final também, ainda em relação ao voto por correspondência. É, do meu ponto de vista e do nosso ponto de vista, inaceitável que em assembleias de voto predominem votos por correspondência em relação a votos presenciais. Passamos então para a segunda pergunta, introduzida pelo esquerda.net. Será: que significado atribui à existência de 3 moções e como vê a articulação política na futura Mesa Nacional? A esta questão, primeira intervenção caberá, portanto, à moção R. Catarina Príncipe, 3 minutos novamente para a resposta à pergunta. Bom, eu acho que, ao contrário do que tem vindo a ser dito, sem nomear ninguém, mas que tem sido um bocadinho um status quo no Bloco nos últimos tempos, parece-nos importante reforçar que o pluralismo nos espaços do Bloco não é um problema. Não é? É a demonstração da pluralidade e da divergência num partido democrático. É isso que o pluralismo significa. E, portanto, a unidade, e esta unidade que tem sido apelada, muitas vezes sem a discussão, e estou de acordo com o João Madeira, sobretudo sem a discussão na base, não tem que deixar de ser um dogma. Esta ideia da unidade tem que deixar de ser um dogma. Nesse sentido, a existência de várias moções, considero um sinal muito positivo para o debate que se quer abrangente e que se quer participado. Em relação à nossa articulação, bom, eu acho que a nossa articulação será o que sempre foi. Nós estaremos presentes, como sempre estivemos, em todos os espaços do Bloco, a disputar a política, a fazer proposta e a encontrar todas as convergências possíveis quando elas são possíveis. No entanto, eu acho que é importante também reforçar isto. Nós sabemos que, nos últimos tempos, os espaços da direção do Bloco têm-se esvaziado da discussão e a tomada de posição tem-se centralizado cada vez mais em grupos cada vez menos restritos e, muitas vezes, mesmo os espaços da direção nacional do Bloco estão esvaziados dessa discussão e dessa tomada de posição. Parece que passaram a ser quase um pró-forma para podermos dizer que tomamos decisões democráticas. E, por isso mesmo, nós temos-nos batido e temos apresentado imensas propostas nesse sentido, por mais espaços de auto-organização, por mais tomada de decisão nas bases e por uma direção coletiva. Parece-nos aqui uma questão essencial. Porque sabemos que, apesar de todas as dificuldades que esta direção coletiva que aprovámos na Convenção passada, parece-nos que ela foi um passo em frente importantíssimo. Portanto, isto está à discussão nesta Convenção também. Voltar a criar uma figura de coordenação parece-nos um passo atrás naquilo que tem sido um processo de articulação e de pluralidade. Atribuir, pelo menos segundo aquela que é a nossa leitura daquilo que está escrito na moção A, atribuir mais poder político ao secretariado vai também nesse sentido e isso parece-nos altamente problemático. E porque nós achamos que uma direção forte não é uma direção que se fecha em si e que é completamente coesa e unitária nas suas decisões. Isso parece-nos nós, isso é uma direção fraca. Uma direção forte é aquela que é capaz de ouvir as divergências, de dialogar, de encontrar consensos e de ser capaz de criar espaço para todas as opiniões e para todas as convergências necessárias. De acordo com o sorteio prévio que teve lugar antes deste debate, a segunda intervenção cabe, portanto, a João Madeira pela moção B. Bom, eu creio que a existência de 3 moções, podiam ter sido 4, na Convenção, deve ser encarado como um fator perfeitamente normal e saudável. Creio que quem eventualmente pense que o ideal seria uma única moção deve ter uma concepção de vida democrática numa organização com as características, com o perfil, com a identidade do Bloco, com o seu histórico bastante distorcida.
Nós entendemos, inclusivamente, que se calhar, para clarificação da vida interna, seria mais desejável até que mais moções tivessem surgido. Que não tivesse havido a tentação de criar uma moção mais alargada que, naturalmente, voluntariamente ou involuntariamente, tenderá a ocupar muito mais os interstícios da própria vida interna, e o que nós necessitamos é de espaço para debater, para divergir, para encontrar as sínteses necessárias e para, naturalmente, encontrarmos os caminhos mais adequados para os grandes objetivos, que esses sim são efetivamente comuns, porque o Bloco é efetivamente a nossa casa comum. E por isso, o que eu espero, ou o que eu desejo que seja a futura Mesa Nacional, ou que seja a futura organização do Bloco de cima a baixo, é que seja uma organização mais inclusiva. Que, por exemplo, não se repitam situações como a que aqui existiu há algumas mesas nacionais atrás, em que, por exemplo, é proposto pela Comissão Política a constituição de grupos de trabalho, e que esses grupos de trabalho, na sua constituição, vai-se verificar e têm a esmagadora maioria de elementos pertencentes às moções representadas na Mesa Nacional maioritariamente, e que têm, salvo erro, 2 elementos da antiga moção R e que têm 1 elemento da antiga moção B. Portanto, são situações destas que é preciso ultrapassar e instituir, efetivamente, o princípio da proporcionalidade na constituição dos órgãos do Bloco, de modo que o Bloco, no seu conjunto, consiga refletir de modo saudável, de modo criativo, a diversidade que é o seu ADN. Passo a palavra à representante da moção A, Catarina Martins, para a última resposta desta primeira ronda. O pluralismo no Bloco não se mede pelo número de moções. O Bloco já teve mais moções do que tem agora, julgo que nunca teve menos, mas me dirão se eu estou enganada, e portanto não é aí que está o ponto, o número de moções é algo natural. O que é preciso saber é se nós conseguimos ter um debate rico, se o debate é diverso. Ou seja, se a linha política que nós decidimos em conjunto é uma linha que é debatida com pontos de vista diversos, que faz sínteses de formas diversas de olhar e que daí se consegue um caminho. E desse ponto de vista, a moção A teve um debate muito rico, é bastante diversa nas suas ideias, até porque é constituída por pessoas que estiveram em 3 moções diferentes na última convenção. E deste debate andamos, e a pluralidade estará presente em todos os órgãos do Bloco, como é estatutário, como deve ser, e julgo eu, viveremos muito bem com ela, como sempre vivemos, até agora, e é assim que se faz o Bloco. Acho que é preciso ter algum cuidado para não considerarmos que a participação dos aderentes e a diversidade das ideias do Bloco fica fechada por uma espécie de partição entre sensibilidades que se apresentam sozinhas a convenções, quando às vezes até depois têm projetos políticos mais ou menos semelhantes, não é aí que está a diversidade. E é por isso que eu acho que foi importante coisas que nós fizemos que não tinham sido feitas anteriormente. Por exemplo, foi importante ter feito sessões públicas, e quando eu digo sessões públicas não estou a falar de comícios, sessões em que todas as pessoas podem fazer perguntas ou dar contributos e todas elas têm espaço de intervenção, sobre a decisão de fazer um acordo com o Partido Socialista e o PCP para uma maioria parlamentar. Como foi importante fazermos o mesmo, julgo eu, para o Orçamento do Estado e o caminho que estava a seguir. Como acho que é importante nós dizermos que o grupo parlamentar não vive fechado sobre si próprio, e que a direção não vive fechada sobre si própria e faz grupos de trabalho, dinamiza discussões, seja de professores sobre a escola, seja sobre o ambiente, seja na área do trabalho, em todas as áreas em que se faz a vida e o ativismo do Bloco de Esquerda. Eu acho que esta diversidade precisamos. Eu depois registro que houve um enorme consenso político naquilo que é determinante nas opções do Bloco de Esquerda. Tivemos consenso em 2 momentos difíceis. Um foi sobre a situação da Grécia e as consequências que devíamos tirar. E outro foi, muito embora depois a moção R tenha decidido votar contra, mas a moção B e a moção R votaram, por unanimidade, o mandato da Mesa Nacional para a negociação do acordo com o Partido Socialista. E foi uma discussão da Mesa Nacional muito pormenorizada com todos os termos desse mandato. E, portanto, em boa medida, a pluralidade de moções muitas vezes não traz mais do que a diversidade das ideias quando estão em confronto. Eu não acho que os órgãos de direção do Bloco sejam pro forma. E, portanto, o que espero é que haja sempre muita diversidade de debate em todos eles.
Passamos então para o espaço de comentário de 1 minuto. Vamos seguir exatamente a mesma ordenação do que a resposta a esta questão. Portanto, a primeira palavra caberá a Catarina Príncipe pela moção R. Bom, isto talvez também tenha a ver com, às vezes, com as percepções que nós temos das coisas. A Mesa Nacional que mandatou a Comissão, o grupo negocial com o PS, mandatou um grupo negocial, não mandatou, e essa foi sim a Mesa Nacional que votou por unanimidade, mandatar um grupo negocial que podia seguir com as negociações. Na minha opinião, essa reunião da Mesa Nacional, na qual eu estive presente, foi uma Mesa Nacional que discutiu muito pouco sobre qual é que era exatamente o conteúdo dessa negociação e, portanto, aponto isso como um problema. Sobre o debate rico que a Catarina fala, ainda bem que há um debate rico dentro da moção A. Eu espero que esse debate rico possa também estar presente nos espaços do Bloco e por isso mesmo é que é tão importante haver sensibilidades diferentes, moções diferentes que se apresentam à Convenção. E eu acho que também, e desculpem, isto é um espaço de resposta sobre as sessões públicas, eu acho que as sessões públicas são um excelente instrumento. Acho que elas foram, em alguns casos, um bocadinho mais sessões de esclarecimento. E acho que nós concluas a tua intervenção, Catarina. Devem ter sido, efetivamente, mais sessões de debate e de tomada de posição. Obrigada, Catarina. Passa então a palavra à moção B. João Madeira, 1 minuto de comentário, por favor. Quer dizer, com certeza que dentro de cada moção há o debate que há, com certeza que na Mesa Nacional há debate, com certeza. O problema aqui é um problema de aprofundamento do debate e das condições para esse efeito. Eu lembro que, se não estou completamente falho de memória, que, por exemplo, a Comissão Política nunca conseguiu entregar à Mesa Nacional, com mais de 48 horas de antecedência, nenhum projeto de resolução política. Quer dizer, como é que se consegue discutir aprofundadamente, com tempo, para que os mesários possam preparar as suas discussões, quando isso não consegue ser cumprido por parte da Comissão Política? É que a maioria dos membros da Comissão Política não são nem funcionários, nem deputados, nem assessores parlamentares. É gente que tem, portanto, os seus compromissos profissionais e que tem a sua vida própria e que, portanto, necessita de tempo para que possa preparar essas discussões. Discussão houve, mas deveria ter havido uma discussão muito mais rica, muito mais intensa, muito mais bem preparada. Último comentário desta ronda, portanto, Catarina Martins, em representação da moção A. Os debates podem sempre ser mais ricos, podemos fazer sempre as coisas melhores, sobre isso não tenho absolutamente nenhuma dúvida. Acho é que não se deve confundir o poder fazer melhor, o ter maior diversidade, com as mudanças. A moção B e a moção R deram contributos importantes, mas estiveram de acordo na maior parte das decisões políticas que foram tomadas, e ainda bem. Quer dizer também que as decisões foram tomadas fazendo síntese, ouvindo diversidade de pontos de vista, e é por isso que foi possível sempre fazer esse caminho comum. As moções não valem pelo tamanho que têm, nem pelo número que são em cada momento, em cada convenção. Cada moção vale pela proposta que faz e pela responsabilidade que assumem os seus proponentes por essa proposta. E é aí que se decide em convenção qual é o caminho que se quer seguir, tendo em conta a proposta e tendo em conta essa responsabilidade que é assumida pela proposta, e depois, naturalmente, o Bloco de Esquerda terá sempre todos os espaços de divergência, de convergência, de debate, como sempre teve. Qual deve ser o centro do discurso do Bloco? Este é o terceiro tema que o Esquerda.net propõe para debate. Portanto, começamos neste caso com uma intervenção da moção B, João Madeira, 3 minutos novamente. Eu, se me permitissem, sugeria uma ligeira alteração a esta pergunta, porque o problema não está no discurso do Bloco, está na atividade do Bloco. Portanto, o problema que se deve colocar é qual é que deve ser o centro da atividade do Bloco, da atividade prática, não do seu discurso. O seu discurso é fundamental, evidentemente, mas o que é fundamental é que esse discurso se transforme em ação. Isso é que é fundamental para o Bloco, porque essa é a via para o Bloco crescer. E no centro desse discurso devem estar naturalmente as condições de vida das pessoas, as suas dificuldades e a capacidade do Bloco agir para melhorar essas condições, para transformar. E, nesse contexto, no contexto da transformação da vida das pessoas, naturalmente as questões do emprego, as questões do trabalho precário, as questões da cidadania ativa, da democracia, da participação, a questão da integração dos aderentes do Bloco nos movimentos sociais, na vida concreta, são fundamentais para o Bloco neste momento. O crescimento e a consolidação
daquilo que foi o crescimento eleitoral, o crescimento orgânico e a consolidação do crescimento eleitoral devem estar no centro das nossas preocupações, mas não como um fim em si mesmo, mas como uma preocupação que está ao serviço das populações, das pessoas e, fundamentalmente, dos setores mais explorados e mais excluídos da sociedade. É evidente que, neste centro, nós devemos incorporar aspectos que são aspectos novos, que nos diferenciem. Nós vamos ter eleições autárquicas muito brevemente. Nas eleições autárquicas, nós precisamos de explorar todas as condições de aliança à esquerda com base em programas fortes. Os nossos programas é aquilo que determina a nossa capacidade de intervenção. E a partir de um programa forte que denuncie os interesses instalados nas autarquias, com base nisso, independentemente da modalidade que tivermos, nós precisamos, seja sob a forma de listas próprias, de listas unitárias, de coligações, nós precisamos de eleger vereadores, precisamos de eleger membros das juntas de freguesia que consigam fazer a diferença. Isto é absolutamente fundamental ao nível dos tempos mais próximos. E, para isso, devo dizer que aquilo que é proposto do ponto de vista autárquico constitui um recuo em relação à última convenção onde se discutiram questões autárquicas. Os apelos às coligações à esquerda desapareceram pura e simplesmente. E desapareceram certamente por receio de que os aderentes do Bloco não fossem capazes de defender as suas posições e de defender os seus programas. O Bloco precisa de confiar nos seus aderentes, nas suas organizações locais e precisa de ser audaz e desafiante nestas batalhas que se avizinham. Passa a palavra então a Catarina Martins. Acho que o João faz um bom desafio. Mais do que o centro do discurso, é o centro do que será a nossa ação. Agora, o centro do que será a ação do Bloco, a proposta do Bloco, não é a forma como nós nos organizamos, ou seja, um partido tem de estar ao serviço de uma transformação do país que quer. E, portanto, a organização tem de servir isso. E, portanto, nós precisamos de discutir qual é essa proposta, qual é a proposta que nós fazemos ao país. E aqui eu julgo que o centro da atuação, da proposta, da capacidade de criatividade do Bloco tem de estar ao serviço de responder a esta questão, que é muito difícil, mas que é a questão central para o nosso país, que é como é que se recupera rendimentos do trabalho e cria emprego, combatendo, ao mesmo tempo, o endividamento externo do país, que é o maior problema estrutural do nosso país. E como é que se faz isto? Num contexto de desenvolvimento do território e num contexto de uma forma de economia, de produção, etc., que seja ambientalmente sustentável. E esta tem de ser um caminho que é difícil, que exige preparação e que temos de fazer. O que nós propomos na moção é que o Bloco de Esquerda consiga juntar a duas propostas que desenvolveu durante a campanha de legislativas, tinha desenvolvido na última convenção. As propostas têm a ver com a resistência e ao dictato europeu sobre o sistema financeiro, à reestruturação da dívida, pôr a pagar quem deve pagar e não tem pago, enfim, toda essa reforma fiscal, controle do sistema financeiro, que é um programa comum que desenvolvemos. Há depois um outro programa comum que temos que desenvolvemos, o problema do acesso à proteção social, da reforma com os anos de descontos, do combate à precariedade, ou seja, da dignidade do trabalho e do respeito pelo tempo de descanso das pessoas e pelo direito à reforma das pessoas. Mas a estas dois centros do que tem sido o trabalho do Bloco, ou seja, sistema financeiro e condições de trabalho, é preciso juntar um outro. E o que nós propomos é que esse outro tenha a ver com a descarbonização da economia. Ou seja, um enorme esforço no país sobre a eficiência energética, sobre as energias renováveis, não em forma de rendas a privados, mas sim em forma de investimento na capacidade produtiva do país, aquela que pode criar emprego, conseguindo ao mesmo tempo que o país importe menos energia e, portanto, que a sua balança melhore. Porque se é certo que a direita não tinha razão quando dizia que vivíamos acima das possibilidades, não é menos certo que Portugal tem um problema de endividamento externo. E quem, à esquerda, não desiste do país, tem de ser capaz de ter um programa económico para o país que resolva esse problema ao mesmo tempo que cria emprego e recupera rendimentos do trabalho.
Colocar a questão da economia e do emprego é uma questão fundamental e desafiar todo o país para essa transformação. A última resposta de 3 minutos a esta questão é de Catarina Príncipe. Bom, eu acho que, obviamente, o acordo de insurgência parlamentar será obrigatoriamente uma questão central com a qual nós temos que lidar e sobre a qual nós temos que criar discurso e capacidade de mobilização. Se nós já lhe apontamos e concordamos com isso, as suas insuficiências, então acho que precisamos de garantir que ele passe a conter componentes fundamentais para garantir a política de esquerda que queremos e que precisamos. Nessas componentes estão, obviamente, a renegociação e a reestruturação da dívida, repudiando a sua parte legítima ou odiosa, romper com o tratado orçamental e enfrentar os poderes antidemocráticos europeus e internacionais, e também, parece-me essencial, a inversão das políticas de continuidade da direita que hoje se mantêm na saúde, na defesa, na segurança social ou na cultura. Eu acho que é a obrigação de um partido como o Bloco não afunilar o seu discurso, já que também estamos a falar de discurso, nos trâmites parlamentares e nos soundbites mediáticos, mas, exatamente também, como disse o João Madeira, construir movimento sobre o que realmente importa. Acho que para isso não basta criar grupos de trabalho na mesa nacional, não basta escrever cartas de intenção, também não basta dizer que o movimento social está fraco, porque isso não pode servir de desculpabilização pela nossa incapacidade de agir e por não termos tido como prioridade essencial do trabalho político conhecer a realidade dos ativistas locais, das pequenas experiências, de impulsionar e criar redes de ativismo e da política. E, portanto, parece-me que o centro do discurso do Bloco tem que apontar para temas que nos distanciam do governo e que marcam a agenda política à esquerda e que nos levam à ação. Parece-nos que esses temas são, obviamente, criar hoje, mais do que nunca, porque a Terra, o nosso mundo não resistirá para sempre, criar movimento ecossocialista. Precisamos de voltar, de nos aplicarmos a construir, a participar no movimento social que hoje está presente contra a Monsanto, pela soberania alimentar, pela soberania dos povos. Precisamos de um grupo de trabalho que estude possíveis cenários da saída do euro. Precisamos de uma campanha pública e mobilizadora sobre o controle público da banca. Acho que voltamos a precisar ter campanhas abrangentes e de rua, que não se reduzam a outdoors e panfletos, sobre as questões essenciais do trabalho, do direito ao trabalho, do valor do trabalho, sobre as 35 horas, sobre a precariedade, e precisamos, obviamente, nisto tudo, de envolver tantas pessoas que se têm mobilizado nos últimos anos na defesa do Estado Social, pela escola pública e por uma escola pública que privilegia uma educação para a autodeterminação e para a emancipação, na defesa do Serviço Nacional de Saúde e, obviamente, no Estado social como um todo e, como também já disse, como garante da democracia. João Madeira fará então o primeiro comentário de 1 minuto. Bom, eu quero apenas sublinhar um aspecto até agora sugerido pela Catarina Príncipe, que tem que ver com a questão deste grande debate político e ideológico que se trava no quadro da defesa da escola pública e na questão dos contratos de associação. É que neste momento, se nós estamos a ter uma atitude importante do ponto de vista parlamentar, do ponto de vista do enfrentamento parlamentar e do ponto de vista da propaganda, da desmontagem do que são esses contratos, eu creio que nesta altura já deveríamos ter lançado um movimento em defesa da saúde da escola pública que envolvesse professores, funcionários das escolas, alunos naturalmente, mas também comissões de pais e também outras organizações portanto, sociais. É fundamental lançar movimento. E um movimento lança-se em baixo e em cima a partir das situações concretas. Esta é uma oportunidade. Passo então a palavra a Catarina Martins para um comentário de 1 minuto. Eu acho que podemos fazer sempre mais. Mas eu tenho muita dificuldade com o discurso que acha que a atividade do Bloco se reduz ao Parlamento ou se reduz à propaganda. Porque o Bloco tem tantos e tantas aderentes que fazem tanto ativismo todos os dias que pura e simplesmente isso não corresponde à verdade e ofende esse trabalho que é feito. Se podemos fazer mais, claro.
Mas não há um botão mágico em que o Bloco clica para existir movimento social. E não devemos ridicularizar o trabalho e o esforço de tantos e tantas de nós todos os dias no Bloco para fazer muito mais e tanto mais que temos feito, sendo com muito poucos meios, tem-se feito muito trabalho. Há depois uma outra coisa que eu queria só dizer aqui, por uma proposta da moção R, que é o problema de estudar a saída do euro. O PCP também não quer dizer saída do euro, então diz estudar a saída do euro. Bem, já foram feitos estudos, foram feitos até por pessoas do Bloco, não por outras áreas. É preciso compreender que podemos estudar mais, mas o que é preciso é ter a coragem para dizer que se não for possível fazer a renegociação da dívida, que se não for possível defender o país no Catarina, contexto do euro, um dia pode chegar o momento em que seremos obrigados a sair do euro. E essa é uma coragem que é preciso dizer. Dizer como ao PCP ou como diz a moção R, vamos estudar, é querer fugir a uma conclusão que eu acho que foi tomada no Bloco logo a seguir ao que aconteceu na Grécia, Catarina, e que foi uma boa conclusão. No fim da linha, essa pode ter de ser uma decisão da esquerda. Não antes, mas pode ter de ser. Passo a palavra então à Catarina Príncipe para terminar esta fase de um comentário de 1 minuto. Bom, a posição da possibilidade da saída do euro tem sido a posição da moção R, mesmo quando ela era uma posição altamente minoritária no Bloco, portanto, congratulamos também porque ela já não o seja. Aquilo que nós propomos sobre estudar cenários de saída do euro é porque nós sabemos que não há só uma saída do euro, há muitas. Há uma pela direita, há uma pela esquerda, há uma coordenada, há uma isolada, há uma imposta, há uma autodeterminada, ou há várias. E, portanto, aquilo que nos parece que é essencial é nós termos informação e mecanismos para sabermos, com possibilidades distintas, muitas daquelas que nós não podemos prever, mas prever ao máximo todas aquelas que podemos, quais seriam esses cenários. Eu acho que aquilo que eu disse, e acho que aquilo que o João Madeira disse também, não ofende o trabalho das pessoas que fazem trabalho ativista todos os dias. Pelo contrário, o que nós estamos a dizer é que um partido que reconhece esse trabalho é um partido que ouve essas pessoas, que as envolve, que as chama para tomar decisão e que não as chama apenas quando dá jeito para fazer uma campanha, porque agora interessa aos mídias. Portanto, como último tema de debate, o Esquerda questiona cada uma das moções aqui representadas, que política de alianças deve o Bloco de Esquerda seguir no futuro próximo. A primeira intervenção caberá a Catarina Martins pela moção A. Bem, as próximas eleições que vamos ter são nos Açores, onde o Partido Socialista tem maioria absoluta, onde tem feito privatizações e não se tem distinguido, como deveria distinguir, da política da austeridade. Julgo que o crescimento do Bloco de Esquerda, a afirmação do Bloco de Esquerda nos Açores, é determinante para que haja uma nova relação de forças na Assembleia Legislativa dos Açores e com isso possa haver uma capacidade também nos Açores começar a fazer política diferente. E julgo que isso é consensual e ainda bem que é largamente consensual. Há depois duas visões sobre a aliança, é sobre as autárquicas. Porque tanto a moção B como a moção R defendem coligações com o Partido Socialista, coisa que a moção A não defende. Eu julgo que a moção B e a moção R tiraram a conclusão errada do que foi o processo das legislativas. Ou seja, se o Bloco de Esquerda não tivesse afirmado o seu projeto próprio e não tivesse medido a força do seu projeto nas urnas, o acordo de maioria que hoje existe não era possível. Ou seja, foi possível alterar a política porque a proposta do Bloco de Esquerda fez caminho. E nós bem que precisamos de mudar a política nas autárquicas. Bem que precisamos de uma nova geração de políticas autárquicas e de uma nova geração de autarcas. E aí não há atalhos. Não há atalhos. O Bloco de Esquerda terá de afirmar proposta, projeto. Deve, com certeza, ter muita atenção aos fenómenos locais que permitam ou uma incorporação de independentes, etc., nas suas listas, ou mesmo listas de cidadãos, como já fez anteriormente. E deve, claro, aprender com o bom exemplo do que foi feito na Madeira, uma situação particular, em que a direita tem maioria absoluta durante tantos anos, um trabalho que foi feito não à pressa antes das eleições, por nenhum taticismo, mas ao longo de vários anos e permitiu coligações como a coligação de Funchal, que se for possível repetir, ainda bem que é possível continuar esse trabalho na Madeira, veremos se é ou não é, a Organização da Madeira também o verá, mas o Bloco tem de ter força para poder fazer diferente. E ter força significa que o Bloco de Esquerda tem agora de começar a apoiar, a preparar, a ter as suas organizações locais com força para debater o projeto, a proposta, os protagonistas e não ficar escondido numa forma mais ou menos expectante de coligações com o Partido Socialista. Isso seria uma fraqueza e no Bloco de Esquerda já se sabe que é medindo a força das nossas ideias que depois devemos, sim, elegendo vereadores,
fazer parte de executivos, permitir mudanças de política autárquica. Mas se desistirmos da nossa força, então nada vai mudar. Responderá agora esta questão Catarina Príncipe, da Moção R. Sobre as alianças, bom, eu acho que, em primeiro lugar, as nossas alianças serão com os estivadores. As nossas alianças serão com todas aquelas pessoas que hoje lutam pela dignidade no trabalho, serão com todas as pessoas que se organizam em maior ou em menor escala e que fazem da política da esquerda uma prática. E porque nós achamos que as alianças que importam e aquelas que efetivamente são capazes de mudar o mapa político e de dar efetivamente força à esquerda, vão muito para além da aritmética simples dos partidos já existentes. E, portanto, eu não percebo a leitura que a Catarina Martins faz da moção R. Porque, aparentemente, acho eu, as três moções parecem dizer o mesmo, acho que não dizem o mesmo. Pelo contrário, a moção A diz, na sua parte sobre autárquicos, que o movimento e o Bloco fazem um balanço positivo das candidaturas, dos movimentos cívicos em que participou, aposta na sua continuidade, há um renovado impulso de convergência que resultará certamente em experiências de candidaturas independentes, etc, etc. Isto tudo parece-me ótimo, mas logo a seguir diz também, o Bloco tem como objetivo o aumento da sua representação nos municípios e freguesias. Portanto, parece-me isto aqui um bocadinho contraditório. Portanto, ou a prioridade é candidaturas independentes, sem a estrela, ou com movimentos cívicos, com outros protagonistas, ou o objetivo é o aumento da sua representação, ou seja, da representação do Bloco nos municípios e freguesias. Acho que, ao contrário do que a Catarina Martins disse, portanto, não sei, pode estar, foi claramente provavelmente um engano, mas a moção R tem uma prioridade muito clara. Aliás, tem sido sempre esta a nossa posição. Achamos que as autárquicas são um momento importantíssimo para discutir e pôr em prática aquilo que nós definimos e determinamos como o Partido das Solidariedades, porque é um momento em que se discute a política no seu nível local, no nível cotidiano das pessoas. E, portanto, aquilo que nós dizemos é que o Bloco deve ter como prioridade contribuir para iniciativas que conduzam a programas políticos construídos de forma participada pelos municípios e repensar o que tem sido a política local do Bloco, que tem sido fraca, tem sido incapaz e com pouca implementação social. Infelizmente, isto é um problema sobre o qual nós temos que nos debruçar. E assim a prioridade e o objetivo, e são o mesmo, no nosso caso, é o de favorecer listas unitárias que representem as forças que em cada local saibam enfrentar a direita, saibam enfrentar a austeridade, com um programa de esquerda, com ou sem a estrela. E aqui nós recorremos ao exemplo interessantíssimo do Estado espanhol, de como podemos, criando candidaturas abrangentes nas eleições regionais, foi capaz de depois sustentar um resultado nacional forte. E, portanto, e só onde estas experiências de unidade com ou sem estrela não sejam mesmo possíveis, então o Bloco deve concorrer em listas próprias, porque nós achamos que o partido não é um fim, é um meio, um partido é um instrumento, não um fim em si mesmo. João Madeira, a última resposta a esta questão. Eu quero dizer à camarada Catarina Martins, com toda a simpatia, mas também com toda a frontalidade, que a camarada deve ler com mais atenção a moção B. Pode ser que se trate de uma questão de leitura apenas, mas a camarada não vai encontrar na moção B aquilo que afirmou. E terá, naturalmente, a oportunidade de retificar isso mesmo que afirmou, se assim o entender. Aquilo que nós dizemos é que, do ponto de vista das alianças à esquerda, evidentemente. Esta é a questão de princípio. Depois, em termos de política autárquica, diversidade de situações. Diversidade de situações que podem ser apresentação de listas próprias, que podem ser, portanto, construção de listas unitárias, de listas de cidadãos, mas podem também ser coligações. E, sendo coligações, serão necessariamente exceções. E serão necessariamente resultado não de andar a reboque de ninguém, mas resultado propositivo, porque é com capacidade propositiva e com audácia que nós teremos de inverter a situação e teremos de acumular forças. Este é o centro da nossa política de alianças. Não queremos, neste momento, entrar por situações que são situações a que a camarada fez alusão, mas que não se aplicam de todo àquilo que nós defendemos. O que nós defendemos é avançar mais e não recuar em relação à última definição de orientação para as autárquicas, que se revelou completamente desastrosa. O que nós queremos é construir soluções adequadas a cada concelho,
adequadas à realidade de cada local, com as forças que estiverem interessadas na construção de um programa, que seja um programa de demarcação em relação aos interesses instalados, em relação com uma dimensão ecológica, naturalmente, que seja inovador, que seja audacioso desse ponto de vista e, naturalmente, que na base da construção do programa, à esquerda, não excluímos ninguém, mas à esquerda não preferimos também ninguém. E o que eu refiro é que, em relação à última situação em que nós discutimos isto, nós definimos desafios e inclusive definimos metodologia para os desafios à esquerda e, neste momento, aquilo que se verifica é que, desse ponto de vista, a moção A retira tudo isso. E procura uma construção que é uma construção, portanto, habilidosa, no sentido de evitar uma solução que será sempre uma solução excepcional, uma solução que não marcará a linha, porque o fundamental da linha é a capacidade de eleição de vereadores, a capacidade de eleição de representantes do Bloco, que pelos seus meios próprios, ou integrados em listas unitárias ou coligação, baseados em programas fortes, consigam naturalmente diferenciar-se na sua prática e na sua atividade enquanto autarcas, em ligação naturalmente com as organizações do Bloco. A moção A terá agora a possibilidade de fazer um comentário de 1 minuto. Catarina Martins. A moção B, a moção R prevê o cenário de coligações. E sabendo que o PCP não quer cenário de coligações, já o disse, irá com a CDU, portanto, presumi coligações com o Partido Socialista. Fica a perceber pela reação de João Madeira e da Catarina Príncipe que temos um absoluto consenso no Bloco de Esquerda, quase um unanimismo, e não queremos coligações com o Partido Socialista. Ainda bem. Porque aonde é que essa coligação iria existir? Em Lisboa? Onde é que nós ganharíamos alguma coisa com essa coligação? Em que é que o Bloco de Esquerda desistir de um projeto autónomo, político, teria sentido? Quanto ao mais, estamos de acordo. É preciso, do ponto de vista local, ter a união com as forças, com os movimentos, com as ideias que podem proteger a possibilidade das pessoas viverem nas cidades, que podem combater a especulação imobiliária, que podem pensar o ordenamento do território, a mobilidade, o ambiente, nas condições que nós sabemos que são aquelas que nos fazem e que fazem a emancipação. E, portanto, se achamos isso, se somos uma direção, não podemos dizer depois logo se vê o que for decidido. Não. Temos que começar agora a apoiar as estruturas locais para fazer esse caminho. E isso significa não ter decisões dúbias na Convenção, que depois Catarina, são a ausência da responsabilidade da direção, e com isto acabo, de tomar opções e apoiar as opções, porque não se deixam um partido nem as concelhias em banho-maria. O comentário agora de 1 minuto é da Catarina Príncipe, a representação da moção R. Eu acho que aqui não há nenhuma posição dúbia. A posição da moção R é uma posição claríssima. O Bloco deve ter como prioridade convocar todos os ativistas locais, as comissões de moradores, as pessoas que já hoje têm experiências, por exemplo, de mercados sem intermediários, de organizações de bairros, de pequenas organizações de juventude, de tudo o que já acontece, convocar, fazer um mapeamento daquelas que são as políticas reais de resistência à crise e chamá-las a participar daquele momento que é o momento da discussão da política local e com elas construir, com essas pessoas, construir programa político sobre a cidade, que combata a gentrificação, a especulação imobiliária, que fala sobre a desertificação do interior e como é que isso se combate, tudo mais, tudo o que for necessário, que combate a austeridade, o fecho da clínica. E, portanto, essa é a coligação da qual nós falamos. E somos claros também, essa é a prioridade. Nos sítios em que isso falhar, isso é possível, mas nos sítios em que isso falhar, o Bloco deve ter candidaturas próprias. Obrigada, Catarina. Portanto, estamos prestes a acabar esta segunda parte, este segundo bloco do nosso debate. O último comentário é de João Madeira, da moção B. Eu creio que a camarada Catarina Martins foi extremamente clara na última parte da sua intervenção, quando diz que o que é que será se nós não prevemos o que é que vai acontecer nas diferentes situações. Creio que esta afirmação se aplica tanto às coligações como à questão das listas unitárias. E, portanto, a questão está também aí. Portanto, está também nessa ideia de que o que é fundamental é nós apresentarmos listas próprias. Apresentaremos necessariamente listas próprias onde isso for necessário, onde for essa a realidade. Mas isso não tem que ver com a situação que pode existir num qualquer local do país, em função da situação concreta que tem de ser analisada. E aí as estruturas do Bloco, desde a base até ao topo, têm de olhar para essa situação de igual modo. Não têm de olhar preconceituosamente para essa situação e muito menos com desconfiança em relação às organizações
locais, que estão essas sim agora em banho-maria em relação àquilo que é necessário fazer para a construção de programas fortes a nível local. Chegamos ao último bloco do nosso debate. Cada moção terá 3 minutos para as considerações finais. Pela ordem de ordenação, a primeira intervenção é da Catarina Príncipe, pela moção R. Gostava de primeiro agradecer a toda a gente que esteve hoje a acompanhar este debate, que acompanhará este debate. Esperemos que este tenha sido um bom início daquele que é um processo ainda de mais de um mês de debates até chegarmos à Convenção. Eu gostava de me centrar numa questão que me parece essencial e que tem de alguma forma pautado aquilo que foi a minha intervenção hoje, mas aquilo que pauta decididamente a moção R, e por isso também nos apresentamos. Nós precisamos urgentemente de responder à política da crise, obviamente, mas também à crise da política. E para isso nós não podemos andar com muitos rodeios. Nós precisamos de ter um instrumento que é um partido, e isto não é indiferente, a forma como nos organizamos não é indiferente para fazer aquilo que queremos fazer. Portanto, precisamos de um instrumento que é um partido, que tenha decisão pela base, que olhe para o empenhamento nas lutas anti-austeritárias como a sua prioridade, que olhe para as experiências de solidariedade como aquelas que são as respostas que podem inverter a política da crise, que as impulsione, que participe delas, para que toda esta política possa mobilizar todos e todas aquelas que acham e que já acham há muito tempo que não vale a pena lutar, que a política não vale a pena, que isto são todos iguais. E nós não somos. O Bloco não é igual a todos os outros partidos. E para isso, e por isso também o nome desta moção, para essa radicalidade de ir à raiz dos problemas e de não nos deixarmos ir ao sabor volátil dos momentos, dos soundbites e dos mediatismos, precisamos de crescer pela raiz. Porque nós sabemos que só o enraizamento popular poderá derrotar a injustiça social, poderá derrotar a exploração e poderá derrotar a opressão. Às vezes parece difícil, às vezes mais, às vezes menos. Mas mesmo com todas as dificuldades, nós achamos que essa será sempre a grande tarefa da esquerda. Não ficar presa ao possível já existente, mas ser capaz, uma e outra vez, de abrir o horizonte das possibilidades. E este é o contributo que queremos dar com todos e com todas aquelas que quiserem fazer parte dele connosco. Obrigada pela atenção. Passamos às considerações finais da moção A. Catarina Martins. Eu começaria um pouco com o que dizia a Catarina, que é importante. Este processo de convenção é um processo importantíssimo para o que o Bloco quer ser. E eu lembrava que a convenção não são 2 dias. A convenção é todo o processo. A convenção começou no momento em que pessoas se organizaram livremente, e no Bloco é sem tutelas. As direções não se reproduzem, não decidem quem são. Os militantes organizam-se como querem e começaram a debater ideias para escrever moções. E isso é muito importante. E este trabalho, o debate que estamos a ter hoje, é o primeiro de tantos que existem, e faremos todo o debate político antes de eleger sequer delegados à Convenção. E isto é importante, a política primeiro. O Bloco é assim, e ainda bem que é assim, não podia ser de outra maneira. Hoje o Bloco é um partido que tem responsabilidades grandes. E à direção do Bloco de Esquerda é exigido saber trabalhar com essas responsabilidades, mas isso não significa ficar limitado por essas responsabilidades. O Bloco de Esquerda não falha às responsabilidades hoje, mas não desiste do que é e da necessidade de transformação, a necessidade transformadora que é a necessidade da esquerda. Há debates que às vezes parecem um pouco minados. Haverá autonomia em decidirmos fazer coisas com o Partido Socialista, outras vezes não. Temos de pensar que cada decisão tomada é uma decisão que tem a ver também com o acordo da maioria, com a sua sobrevivência, com a capacidade de, a cada momento, disputarmos a relação de forças que pode transformar o país. E do Bloco de Esquerda não ter medo. Precisamos de mais movimento social em Portugal. Mas escusamos de achar que somos nós os culpados por não existir movimento ou começarmos a olhar uns para os outros e tornarmos a necessidade do ativismo como uma penalização do próprio Bloco. Não. Precisamos sim é de um ativismo que seja generoso, como é o ativismo do Bloco, e que tem que ser mais ativo todos os dias. Vamos fazê-lo.
Fazemo-lo trabalhando todos os dias, muito mais do que por estarmos a tentar encontrar responsabilidades onde elas não estão. Gostaríamos nós que existissem movimentos como existiram em Espanha, que criaram as condições do bem comum? Talvez em Portugal não existe esse movimento. Podemos nós criá-lo? Nós esperamos que a força da esperança que permitiu uma nova maioria parlamentar seja de uma esperança que não fica sentada à espera, mas que sabe que terá de se organizar, seja na escola, na saúde, no trabalho, no ambiente, na cultura, para disputar essa relação de forças a cada dia, porque não é nas eleições que se resolvem os nossos problemas e a esquerda que quer transformar sabe disso. O Bloco de Esquerda é hoje uma garantia para o país. Temos de fazer ainda mais e ficarmos, julgo eu, satisfeitos e insatisfeitos por termos mais responsabilidade. Sabemos que há hoje muito mais gente no Bloco de Esquerda e que isso só reforça a nossa capacidade de atuação. E não termos medo de fantasmas do passado. Dizer que em 2011 o Bloco desceu ou não desceu, o que interessa é que a proposta política tenha sentido e que sejamos capazes de transformar o país em que vivemos com as pessoas que aqui vivem. João Madeira, em representação da moção B, última intervenção da noite. Dirigir-me diretamente aos aderentes e às aderentes do Bloco de Esquerda que estão a assistir a esta transmissão, para lhes dizer que o Bloco, como já o disse hoje aqui, o Bloco é a nossa casa comum. É aqui que empregamos, utilizamos, que investimos o melhor das nossas inteligências, o melhor das nossas energias, o melhor das nossas vontades. E é disso que depende a convenção que aí está. Depende da energia dos aderentes, depende da capacidade de participação dos aderentes, depende da capacidade de discernimento dos aderentes. E por isso nós entendemos que o que está nas diferentes moções merece ser lido, analisado criticamente, de forma a que cada um e cada uma tomem as decisões que melhor entenderem. E queria terminar, não esgotando sequer o meu tempo, evocando um pequeno poema, um excerto de um pequeno poema de Manuel da Fonseca. Mataram a tuna. A tuna atormentava os senhores da vila, os senhores da cidade. E o Manuel da Fonseca termina esse poema dizendo: vamos fazer qualquer coisa de louco e de heroico, como era a tuna do Zé Jacinto, tocando a marcha Almadanim. É este toque da marcha Almadanim que nós temos de fazer também nesta 10ª Convenção do Bloco de Esquerda e todos os dias. Nós damos então por terminado o nosso debate. Eu quero agradecer novamente aos representantes das moções aqui presentes hoje e quero também agradecer a todos aqueles e aquelas que acompanharam esta transmissão em direto. Com esta iniciativa, o Esquerda.net espera ter contribuído para a promoção de um debate aberto e democrático no âmbito do processo preparatório da 10ª Convenção Nacional do Bloco de Esquerda. Lembramos também que os debates entre moções terão lugar entre o dia 27 de maio e o dia 4 de junho, em todos os distritos e regiões autónomas do país. Esse calendário dos debates está disponível em www.bloco.org. Muito boa noite e muito obrigada.